Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, cada 1 ou 2 anos, tem um vídeo que vira meme, que é o vídeo do rapaz ensinando a tocar cavaquinho à distância, por áudio. Tem um xelengo-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Tchim, tcheco, leco, tcheco, 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 leco, tcheco. Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, tem. É um vídeo muito bom. Eu sempre vejo ele inteiro. É interessante ver os comentários. Quando não são músicos comentando, falam, nossa, mas que doideira, coisa de maluco. Mas quando tem músico comentando, eles falam que achou bastante engraçado, mas que entendeu exatamente o que foi dito, o que foi representado por meio da voz daquele cavaquinista. Desde coisas bem detalhadas do toque da palheta do cavaquinho, consegui entender tudo. Por que será que isso acontece? Por que a gente consegue entender exatamente aquela vocalização e transportar para o instrumento? Por que né? A gente interpretar aquela vocalização. Como isso acontece? Muitos mestres de música vão falar da importância que tem saber cantar o que a gente está tocando, da gente vocalizar. A educação formal vai chamar isso de solfejo, né? Solfejar. Quem já fez alguma aula de música lembra dos solfejos, né? Saber cantar, que está escrito na partitura, enfim. Mas isso é muito importante para qualquer instrumento, tanto instrumento de percussão, sopro, de corda. Você ter essa noção do que você está fazendo com o seu corpo. Enquanto a gente estuda, a gente faz uma série de movimentos, a gente automatiza uma série de movimentos para que na hora da performance, da interpretação, a gente consiga executar de um jeito confortável, com expressividade. Então a gente automatiza o nosso corpo para certos movimentos. Resumidamente, nós ensinamos o nosso corpo a tocar e não o contrário. E vocalizar faz com que nós tenhamos autonomia no que tocamos. E existem culturas ao redor do mundo que usam bastante dessa ferramenta. A prática musical é baseada na vocalização, na oralidade. Por exemplo, a música tradicional lá no sul da Índia, existe o Konakol, os tambores indianos, né? Que eu não vou tentar pronunciar, que tem uma dinâmica bem interessante. A música depende de onomatopeias. Cada onomatopeia significa um tipo de toque no instrumento, um tipo de som que o músico tem que tirar no instrumento. Então ele decora várias sequências, várias frases, aprende a cantar aquelas frases, aprende a vocalizar aquelas frases, e só depois ele aprender a vocalizar com autonomia que ele vai lá e transporta aquilo para o instrumento. E alguns educadores musicais até foram influenciados se baseou na percussão tradicional da Índia Oriental, né? Particularmente nos toques tradicionais, né, dessa prática aí. Três caras, o Hoffman, Pelto e White, eles idealizaram o Takajime, né? Assim como cada onomatopeia significava um tipo de toque no instrumento, no tambor, no Takajime, cada onomatopeia, cada sílaba significa uma subdivisão. Bastante legal para a gente conseguir desenhar o ritmo, né? Aprender de uma forma mais simples. E bom, outros educadores bem famosos, como o Kodaly, o Orff, o Gordon, eles utilizaram também vocalizações rítmicas, né? O Kodaly fazendo tá, ti, ri, o Gordon, né, com do, de, tá, o Dalcroze, que ele tinha uma metodologia bem interessante que unia a música com a dança. E também é interessante falar que ele fez essa união da música com a dança, onde ele ensinava música com atividades também da dança. Mas em algumas culturas, música e dança não são coisas diferentes. Não existe só a música ou só a dança. Existem os dois juntos e aquilo é aquilo. E aí o Dalcroze, numa sociedade que separou essas duas áreas artísticas, né, vai lá e junta novamente. Mas enfim, ele também usava vocalizações rítmicas, né? Usando running, uma subdivisão de dois, running, running, running. Ou subdivisão de três, galloping, 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 galloping.
e os alunos tinham que andar pela sala nesse ritmo, né? O Orff, também muito famoso por xilofones ou uso das escaletas na educação musical, também utilizou desse mesmo tática, dessa mesma metodologia, mas em vez de já falar, já predefinir certas palavras para certas subdivisões, ele pedia com que o aluno descobrisse, falasse, criasse, propusesse a palavra que significaria aquela célula rítmica. Por exemplo, 4 semicolcheias, chocolate, chocolate, uma semínima, pão, pão, chocolate, pão. Enfim, vários educadores musicais utilizaram de vocalizações rítmicas. E no Brasil isso é bastante utilizado quando você vai para uma escola de samba, começa a tocar bateria, tá sempre cantando o que você tá tocando. É muito importante a gente cantar. E uma coisa interessante das vocalizações rítmicas é que a gente consegue fazer uma representação mental do ritmo. A gente consegue mapear não só temporalmente aquelas notas, assim como são utilizadas nessas metodologias europeias, mas também colocar timbre, colocar intensidade, dinâmica nessas vocalizações. Tem uma coisa interessante, nas metodologias, nesses métodos europeus, as vocalizações rítmicas, por mais que se baseiam em práticas não europeias, tipo o Takadimi, essas vocalizações foram feitas para ensinar a subdividir. Só que quando nós vamos para práticas não europeias, por exemplo, de matriz africana, a música já toma outro caminho. Por exemplo, das músicas de matriz africana, ela não funciona de uma forma divisiva, mas sim aditiva. O Carlos Sandrone vai iniciar o livro falando sobre essa diferença da rítmica europeia com a rítmica de matriz africana, que a gente tem aqui no samba, no choro, baião, enfim, por todo o território brasileiro. Vai lá, né? O ritmo acontece de forma aditiva. Por exemplo, tem uma célula rítmica que acontece bastante na América Latina, que é o 3 mais 3 mais 2, o trecílio. Os cubanos vão chamar isso de trecílio, né? Que são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Em vários ritmos brasileiros isso vai acontecer, o baião tum, 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 tum. Samba de roda, tá, tchá, 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 tchá. No funk a gente vai ter um pouco disso também, só que vai ter esse trecílio mais uma resposta, né? Que é tchá, 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 ou tchá, 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 tá aqui ainda, né? Então esse 3 mais 3 mais 2 acontece a todo momento por toda a América Latina. E uma das razões de existir esse swing na música brasileira, na música de matriz africana, é justamente essa adição de pulsações mínimas. Porque ela sempre acompanha uma dinâmica de 3 e 2. E aí vai existir, né, padrões rítmicos com 8 pulsações mínimas, com 12, com 16. E sempre seguindo essa regra de intercalar, né, o 3 e o 2. A gente fala que a música de matriz africana, a música brasileira, é uma música polirrítmica. Eu arrisco a dizer que é uma regra na música de matriz africana, essa polirritmia. A música europeia tem um parâmetro rítmico ali bastante influenciado pelo uso da partitura. Existem delimitações, o ritmo tem início e fim bem simbolizados pelo compasso, mas a música de matriz africana, onde a cultura acontece principalmente por meio da oralidade, o ritmo não teve esse fim divisivo, teve um fim aditivo, teve um outro sistema. As vocalizações rítmicas são importantes para a gente conseguir pegar esse swing que existe na música de matriz africana, na música brasileira. Por isso também é bem difícil a gente transcrever ritmos brasileiros na notação tradicional, porque a notação tradicional não foi feita para esse sistema musical aditivo, onde não existe realmente um fim. O ritmo acontece em ciclos, como se fosse um relógio. Então, como o ritmo é cíclico, o início dele vai ser apenas onde a gente escolher começar ele. Por exemplo, esse ritmo eu posso começar daqui. Tá, 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 tá. Mas eu posso começar daqui. Tá, 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 tá. Ou eu posso começar daqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, o início dele
vai ser apenas o lugar que o músico escolher começar. Os ritmos, eles podem ser vistos de maneira cíclica. O Letieres Leite tem uma fala bastante legal sobre isso. Quando a gente tenta colocar a música brasileira, os ritmos brasileiros em partitura, é como se a gente estivesse colocando um trem de uma companhia específica nos trilhos de outra companhia diferente. O trem pode até andar, mas em algum momento ele vai descarrilhar, porque ele não foi feito para andar naquele trilho, foi feito para andar no trilho original. Né? Por isso que o uso da oralidade é tão importante né, nas culturas brasileiras, nas culturas de matriz africana, porque essas culturas, a base é oral, é oralidade. Então, quando a gente vai traduzir isso para uma partitura, que é uma coisa europeia, a gente vai acabar perdendo informações muito importantes sobre os ritmos, sobre as práticas, né? Mas eu não tô falando também pra gente não usar partitura, em ritmos brasileiros e tal. Mas da gente ter a noção de que a partitura, se tratando de ritmos brasileiros, a partitura é uma representação bem por alto do que realmente é o ritmo. Por isso a importância da gente aprender a vocalizar também. Tentando contornar isso, algumas pessoas foram fazendo tentativas de criar notações que fossem mais representativas da musicalidade de matriz africana, dos ritmos de matriz africana. Podemos fazer uma ressalva para o TUBS, né? Time Unit Box System, que foi desenvolvido pelo Philip Harland e apresentada por James Coaching. Bom, e o TUBS ele é baseado na sensação de uma pulsação elementar. E essa pulsação elementar ela é representada por quadrados. Cada quadrado é um pulso que todos os músicos sentem. Então eu posso representar algum ritmo nele. E quando tem algum desenho dentro do quadrado, ele significa que nesse pulso há um som sendo emitido. Por exemplo, aqui eu posso vocalizar, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Claro que podemos interpretar também como se cada quadrado fosse semicolcheias, né? Então podemos, se a gente fosse colocar numa notação tradicional, podemos colocar da seguinte forma: tá, 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 tá. Mas essa maneira de desenhar, né, o ritmo é uma maneira bem intuitiva, né? Basta estudarmos, né, encontrarmos a pulsação elementar da música que a gente estiver tocando. Bom, e falamos tanto de vocalizações e agora eu vou propor uma utilização bem consciente dessas vocalizações na sua prática, com o seu instrumento. Podemos utilizar o TUBS também para transcrever ritmos na mão direita do violão. Por exemplo, todos os dedos, IMA, polegar e IMA. A gente também pode falar que essa formação de dedos vai ser chamado de tam. Essa formação de dedos pode ser chamado de tá. Essa formação de dedo pode ser chamado de tu, e essa aqui vai ser tá. Então a gente pode cantar tam, tá, tu, tá, 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 tam, tá, tu, tá. Bom, espero que tenha sido interessante essa conversa sobre as vocalizações rítmicas. Espero que use bastante essas vocalizações para estudo, para ensinar. As referências estarão na descrição do vídeo. Comenta aqui o que achou, compartilha para a gente poder conversar mais sobre música.